é uma das figuras mais marcantes da história da Alemanha. Otto von Bismarck, o chanceler de ferro. Adorado e controverso, há muito que é uma lenda. Mas quem era este homem? Que ideais seguia? O que o terá feito lutar pelo poder? Bismarck, chanceler e demónio. Otto von Bismarck, o primeiro chanceler do Reich alemão. Dois meses depois da coroação em Versalhes, o Kaiser promoveu Bismarck à nobreza e ofereceu-lhe Sachsenwald, perto de Hamburgo. Aí, passeando com os seus cães adorados, tomou todas as decisões políticas importantes. O Reich alemão ainda era muito recente e Bismarck reagia firmemente a todas as possíveis ameaças à unificação da Alemanha. O seu principal inimigo era a Igreja Católica, com o Partido Centrista Católico. O opositor político de Bismarck, Ludwig Widwarst, um católico eloquente que o venceu num debate no Parlamento. Bismarck anulou o direito à liberdade de prática religiosa e colocou todo o clero católico sob vigilância. Der Kuldenkraft, ou seja, a campanha anti-catolicismo, serviu para unir o Reich, que naturalmente nunca tinha vivido tempos de união interna, já que não tinha resultado da vontade do povo, mas sim de uma associação de príncipes do Reich. Seiner Bürger entstanden ist, sondern es war ein Bund von Fürsten. Die deutschen Reichsfürsten schlossen sich zusammen. Mas não deixa de ser verdade que essa associação tinha uma base constitucional. Com o apoio dos liberais, Bismarck tentou assegurar a aceitação do seu Reich, da sua criação, pelo menos por parte da maioria protestante. Assim também conseguia isolar a minoria católica. Der Maßgabe, dass die Minderheit, also die Katholiken, in die Ecke stellt. Mas Bismarck exagerou. Nas eleições seguintes, a população católica, furiosa, votou no Partido Centrista Católico, que se tornou na principal força política do Parlamento. Bismarck tinha perdido a Kulturkampf e, com ela, a confiança de muitos alemães. O chanceler derrotado retirou-se para a sua propriedade de Varzin, na Pomerânia. Aí, passou 7 meses em convalescença. O fracasso da Kulturkampf não tinha minado apenas o ego de Bismarck. A sua saúde também fora afetada. O seu médico Heinrich Struck alertou: Sua Alteza tem praticamente todos os órgãos vitais à beira do colapso. Tenho o óleo gasto, queixou-se Bismarck. Não posso continuar. Este homem nunca tinha descansado. Há 15 anos que tinha complicações do sono e era viciado em morfina. Sem morfina não conseguia dormir. Foi assim durante as 2 guerras e o turbilhão político. Tinha inúmeras doenças: esteatose hepática, asma, cálculo biliar, icterícia, gota, hemorroidas, escarlatina, varizes, problemas de joelhos, embolia pulmonar, gastrite, enxaquecas, zumbido no ouvido, pleurite, nevralgia do trigêmeo e obstipação intestinal, de que sofria de forma crónica. Quando olhamos para os seus retratos, para aquele grande do Lenbach, por exemplo, vemos um homem que se mantém hirto, um homem extremamente autodisciplinado, como se estivesse a dizer: sou forte, tenho de manter-me aqui e governar, tenho de cumprir a minha missão, mas não queiram ver como estou por dentro. Cá dentro, isto está um inferno. Más notícias da chancelaria obrigavam Bismarck a voltar constantemente a Berlim.
Após um longo período de crescimento, a economia sobreaqueceu e ruiu. Na bolsa, o valor das ações caiu abruptamente. Muitos especuladores que tinham investido na fundação do Reich faliram. A classe média foi a mais atingida. Este desastre fez parte de um dos grandes desenvolvimentos económicos cíclicos que apanharam toda a economia, tanto europeia como mundial. Entre 1872 e 1873 iniciou-se uma recessão que se prolongou até à década de 90 do século XIX. Foi um daqueles grandes ciclos de desenvolvimento económico que intensificou o problema, por resultar da combinação do colapso económico e da queda que o originou. Depois de 1871, a política externa de Bismarck tornou-se mais defensiva. Tratou de isolar a França, que, sendo um inimigo derrotado, não tinha qualquer função na aliança. Bismarck pretendia formar aliança com o Império Austro-Húngaro e com a Rússia. A Liga dos Três Imperadores foi assinada por Kaiser Guilherme I, Kaiser Francisco José I e Czar Alexandre II. Assim, Otto von Bismarck tentou lançar a França para a sombra da Europa. Bismarck hatte sich seine Außenpolitik durch einen Umstand von allem Em grande parte, as circunstâncias sobrecarregaram consideravelmente a política externa de Bismarck, desde o início, pois tinha anexado a Alsácia-Lorena e transformado a França no inimigo permanente. Todas as tentativas de alterar a combinação de alianças, quer fosse com a Rússia, com a Áustria, com a Itália ou com a Inglaterra, eram ameaçadas pelo Reich, se a França fosse aliada de alguma dessas potências. Isso tinha de ser evitado. Não podia funcionar. A paz no tempo de Bismarck dependia de outros fatores, não da sua diplomacia. O cotidiano político em Berlim não ajudou a melhorar o estado de saúde nem o temperamento de Bismarck. Todos os dias tinha de debater-se com indisposições crónicas. Bismarck estava plenamente convicto de que não viveria muito mais. A sua constituição precária perdeu ainda mais sustentabilidade quando o seu principal aliado, o ministro da Guerra, Albrecht Rune, que estava gravemente doente, renunciou ao cargo. O chanceler sentiu-se abandonado. Manter-me em funções será uma tarefa mais solitária para mim. E quanto mais tempo ficar, mais só estarei. Os velhos amigos morreram ou tornaram-se inimigos e não tenciono fazer novas amizades, escreveu a Rune. Bad Kissingen, 1874. O chanceler foi fazer um tratamento. A 13 de julho aconteceu um incidente que havia de mudar para sempre a sua vida. Edward Kuhlmann, um católico fanático e pretenso assassino, misturou-se entre a multidão que aplaudia Bismarck. Foi preso no local. A sua intenção era vingar-se de Bismarck pela sua política contra a Igreja Católica. Bismarck sobreviveu, mas daí em diante passou a ter proteção policial 24 horas por dia. Bismarck contraiu um ferimento ligeiro na mão direita, mas esta ficou fraca e sem sensibilidade. Tinha dificuldade em escrever e viu-se obrigado a ditar tudo, até a sua correspondência pessoal. Depois do atentado, Bismarck passou a ter sempre uma pistola carregada por perto. Aparentemente, o outrora defensor da guerra já não era tão belicoso. Cada vez mais parecia um diplomata pacificador e astuto.
Acho que podemos afirmar que depois de 1871, Bismarck estava incapaz de enfrentar outra grande guerra. Tinha algumas estratégias táticas, mas julgo que temos de aceitar que ele considerava que a Alemanha tinha chegado ao seu limite e queria evitar a todo custo uma grande guerra europeia. Na primavera de 1875, a imprensa alemã lançou o alarme. Surgiu um artigo no Post de Berlim, cujo título dizia: "Estará a guerra à porta?" Na base da notícia estava o facto de o exército francês querer equipar 144 batalhões. O exército alemão, principalmente o marechal de campo von Moltke, pressionava para que se travasse uma guerra preventiva. Bismarck não queria travar qualquer guerra, mas proibiu a venda de cavalos à França. Além disso, aconselhou o seu pessoal a manter a situação em lume brando. A consequência foi uma crise provocada pela perspectiva de guerra que se prolongou por muitos anos. Por esta altura, Bismarck viu-se num círculo vicioso do qual, apesar da sua determinação, não conseguia sair. As doenças provocavam-lhe tanta agonia que tentava afogá-las com álcool. Diariamente bebia litros de vinho, cerveja e rum e acalmava as dores com morfina até que acabou por se viciar no medicamento. A debilidade do corpo e o fardo das responsabilidades destruíram-lhe a determinação. Atormentado pela depressão e pela proximidade da morte, Bismarck tomou a medida mais radical que se podia imaginar para um homem obcecado pelo poder. Decidiu renunciar a todas as funções. Primeiro-ministro da Prússia, ministro dos Negócios Estrangeiros e chanceler do Reich alemão. Bismarck tentou mesmo entregar a carta de renúncia na primavera de 1875. Após 4 anos em funções, estava esgotado. O Kaiser ficou estupefacto e não aceitou o pedido de demissão de Bismarck. Bismarck acabou por ficar refortalecido pela crença de que era insubstituível. O filho mais velho passou a ajudá-lo para aliviar o fardo do príncipe exausto. Herbert von Bismarck torna-se o herdeiro legítimo e fazia tudo o que estava ao seu alcance para não defraudar as elevadas expectativas do pai. O filho era muito chegado ao chanceler desconfiado e fazia tudo por se aproximar o mais possível do pai. Na solidão da floresta da Pomerânia, o chanceler descansava dos negócios e da política. Dava grandes passeios com o seu cão, Sultan, todas as tardes. Quando tinha convidados, Bismarck gostava de falar sobre os cães, que adorava acima de tudo. O meu Sultan já anda extraviado outra vez, disse numa ocasião. Anda a vaguear aqui pelas redondezas, aparvalhado pela paixão. Não vem para casa. Das últimas 3 noites, nenhuma passou em casa. Já merece outra valente tareia. Quando a empregada lhe deu a notícia de que o Sultan estava a morrer, Bismarck ficou profundamente sentido. Sultan. No amor que tinha pelos animais, o chanceler de ferro mostrou um lado sensível. Uma característica que não se enquadrava na imagem de um estadista.
Para nós, alemães, parece um pouco estranho que um homem como Bismarck pudesse chorar pela morte de um cão. Isso parece não condizer nada com ele. Foi apenas um sinal de como ficou sentido. Apreciava a lealdade do cão e ficou simplesmente destroçado. Und ja, einfach wirklich zutiefst traurig war. A morte do seu adorado cão deixou em Bismarck uma ferida profunda. A perda atirou novamente para uma profunda depressão. Durante dias, as pessoas limitavam-se a sussurrar pela casa. Ele próprio não disse uma só palavra. Só a mulher a tocar piano à noite o animava ligeiramente. Assuntos de Estado urgentes obrigaram o chanceler a voltar a Berlim. Sob a presidência de Bismarck, decorreu uma conferência de paz sobre a situação nos Balcãs em 1878. Participaram no Congresso de Berlim representantes das potências europeias e da Turquia. Juntos, acordaram o fim da guerra russo-turca. Para tal, os russos aceitaram abdicar do domínio sobre os Balcãs. Como a Alemanha não tinha qualquer interesse na região, Bismarck pôde brilhar como negociador honesto. Foi um dos pontos altos da sua carreira. Nos assuntos internos, Bismarck mudou de política. Virou as costas ao Partido Nacional Liberal em que confiara durante muito tempo. O chanceler fizera agora um pacto com os conservadores. Depois dos católicos, os novos inimigos do Reich eram os social-democratas, que Bismarck atacou ferozmente. Um incidente que ocorreu pouco tempo depois em Berlim chocou o país, mas foi muito conveniente para o chanceler. A 2 de junho de 1878, o Kaiser foi passear pela Unter den Linden, como fazia todos os domingos. Uma caçadeira de cano duplo disparou sobre Guilherme I, ferindo com gravidade na cabeça e no ombro. Foi o segundo atentado num curto espaço de tempo. Nessa tarde, enquanto a notícia do atentado ao Kaiser circulava por Friedrichsruh, um aliado de confiança do chanceler entregou-lhe um relatório completo do incidente. Bismarck reagiu de forma brusca. O quê? Então vamos dissolver o Parlamento. Foi a sua resposta explosiva. Depois informou-se acerca da verdadeira sequência de acontecimentos. No dia seguinte, quando fez uma visita rápida ao Kaiser, Bismarck mostrou ter compaixão. Bismarck lembrou-se do atentado de que ele próprio fora alvo e mergulhou num sentimento de pena de si próprio. A tentativa de homicídio de que o Kaiser foi alvo despertou em Bismarck o espírito guerreiro. Os inimigos do Estado tinham de ser destruídos. Identificaram-se imediatamente os presumíveis responsáveis pelo atentado, os social-democratas. Finalmente, talvez conseguisse persuadir o Kaiser a apoiar uma campanha severa e incondicional contra esses inimigos do Reich. Leis antissocialistas, aludindo aos social-democratas, foram aprovadas à pressa.
As novas leis proibiam a formação de sindicatos e de outras associações sociais democratas e comunistas. Quem fosse suspeito de ter alguma ligação a esses partidos podia ser acusado pelo Estado. Simultaneamente, Bismarck reconheceu o iminente perigo político da miséria e das dificuldades vividas pela classe trabalhadora e introduziu serviços de saúde e seguros. O chanceler queria ter os trabalhadores do seu lado. Bismarck hat damit natürlich sagen wir mal, einerseits sehr... Por um lado, Bismarck perseguia qualquer política social avançada, mas por outro, não tinha quaisquer objetivos particulares em mente. Na verdade, as suas intenções eram bastante reacionárias. Só queria manter os trabalhadores sossegados. Mais uma vez, Bismarck deixou a estressante capital. A juntar às suas muitas doenças, surgia-lhe agora um problema nervoso que lhe provocava dores na cara. Ameaçava levá-lo à loucura e muitas vezes viu-se obrigado a interromper negócios importantes ou a delegá-los a subordinados de confiança. Ao retirar-se durante bastante tempo para a sua propriedade em Zinxenwald, esperava conseguir recuperar o suficiente. Graças a uma política externa bem-sucedida, o chanceler era visto como uma garantia de paz na Europa. Opunha-se às incursões militares ou coloniais no estrangeiro. O estadista envelhecido tinha muito medo de pôr o Reich em perigo. Mas foi por esta altura que a sua imagem foi ameaçada por um escândalo familiar. Herbert von Bismarck, seu filho e principal conselheiro, tinha um caso com Elisabeth Caroline Boyton. Era 10 anos mais velha, tinha-se separado há pouco tempo, pertencia a uma das principais famílias da aristocracia e era católica. Bismarck ficou furioso. Recusou veementemente o pedido de Herbert. Não pode ser, gritou, não vais casar com ela. Não só pões em causa a imagem da família, como também a da própria Prússia. Se casares com ela, suicido-me. Ao ver que a mãe estava do lado do pai, Herbert reagiu e cortou relações com a amada. A paz e o sossego voltaram à casa de Bismarck. Quer na vida privada, quer na política, Bismarck estava numa onda vencedora. Mas os antigos fantasmas, o vício de comer e beber, dominavam-lhe a vida. Depois de se embriagar à noite, acordava no dia seguinte às 10 da manhã e começava o dia a beber vinho e a comer sem moderação ao pequeno almoço. Batatas assadas e bolos de massa cozida, chispe e ganso assado. Para Bismarck, isso era um pequeno almoço perfeitamente normal. O estadista entregou-se a verdadeiras orgias de comida. Bismarck ignorava os avisos dos médicos. Continuou até que o seu corpo debilitado chegou aos 142 quilos. Entulhava-se com tudo o que estivesse ao seu alcance. Uma atrás de outra devorava sobremesas, carne, aves, peixe, tudo em quantidades absurdas. Também o vejo como alguém que ocultava o que não podia expressar, a sua paixão pela vida. Não havia espaço para isso. Nunca o expressou. Tinha de engolir aquilo tudo para ser claro e preciso nas suas políticas. Só quando estava a comer é que se libertava e era ele próprio. E os tratamentos frequentes que fazia não tinham sucesso. Foi um jovem médico, Ernst Schwenninger, que conseguiu chamar o chanceler à razão.
Rapidamente reconheceu que o seu paciente, debilitado física e emocionalmente, tinha muita dificuldade em impor regras a si mesmo. Schwenninger estava sempre por perto, pronto a repreender o político viciado em comida. O seu estilo de vida foi vigiado de perto e em 10 meses Bismarck perdeu 30 quilos. O chanceler voltou ao trabalho em Berlim com um novo ânimo. Na política externa, Bismarck consolidava a sua posição. Em 1879, o Tratado da Dupla Aliança foi assinado com a Áustria. A estas potências veio a juntar-se posteriormente a Itália, formando a Tríplice Aliança. Posteriormente, Bismarck preparou mais um tratado entre 3 Kaisers com a Rússia e com a Áustria. Assim, o Reich alemão estava disposto a aliar-se a qualquer potência europeia, exceto à Inglaterra e à França. Tentou fazer malabarismo com 5 bolas, dar um espetáculo de malabarismo diplomático. Mas não passava disso mesmo, porque os interesses que tencionava fomentar não existiam. Não tinha o peso necessário. Estava a fazer malabarismo com bolas sem substância. Não era verdadeira diplomacia. Na política colonial, surpreendentemente, Bismarck alterou os seus ideais. Não via qualquer interesse em envolver-se politicamente fora da Europa. Mas, por razões puramente estratégicas, garantiu ao Reich ilhas no Pacífico e territórios em África. Bismarck ist Zeit seines Lebens nie zum überzeugten Kolonial. Bismarck nunca foi um colonialista convicto. 1884 hat Em 1884, a aquisição de colónias baseou-se exclusivamente na política interna e em pensamento estratégico. Achava que seria uma jogada populista e foi de facto. Havia uma certa febre colonial na Alemanha. Além disso, pensou que o excesso da população da Alemanha poderia estabelecer-se lá, o que levaria a que não se abordassem os problemas sociais. No fundo, era um político para quem o mundo era a Europa e não as distantes África ou Ásia, ou mesmo o arquipélago de Bismarck. Ein Politiker, für den sich die Weltkarte in Europa abspielte und nicht im fernen Afrika, Asien oder gar auf dem Bismarck-Archipel. A perspicácia de Bismarck deu frutos. Nas eleições seguintes, a febre colonial trouxe a esperança de sucesso. Inteligentemente, Bismarck desviara as atenções dos problemas sociais e empresariais que afetavam o país. O Reich alemão deixara de ser um Estado agrícola para passar a ser um Estado industrial. Deu-se um êxodo rural, pois as pessoas partiam em busca de emprego. O chanceler não tinha acompanhado esta mudança repentina. Na política externa, Bismarck teve mais um golpe de mestre. Em 1885, impediu a guerra entre a Rússia e a Áustria. O preço a pagar foi alto. A Liga dos 3 Imperadores caiu, pois 2 dos Estados estavam desavindos. A 9 de março de 1888, o Kaiser Guilherme I morreu. Juntamente com Bismarck, governara a Prússia e o Reich alemão durante 26 anos. O seu sucessor foi o príncipe Frederico III. O novo Kaiser sofria de cancro na laringe e já estava condenado a uma morte prematura. A sua regência durou apenas 99 dias. Depois, também morreu. Foi coroado o seu filho, Guilherme II. Ao lado do jovem Kaiser, cheio de força e vitalidade, o velho chanceler parecia um monumento antigo. Iniciava-se um período de 2 anos torturantes para Bismarck.
Bismarck war wirklich in einer Sackgasse. Bismarck não sabia o que fazer. Estava completamente desorientado. Nenhuma das suas receitas funcionava. Já não entendia a nação nem os seus problemas. A industrialização expandira-se e a social-democracia tornara-se mais forte. As cidades eram maiores e a terra começava a desaparecer. Os latifundiários estavam a falir, apesar de lhes ter dado toda a ajuda possível. O jovem Kaiser mostrou ser um homem com ideias sociais e liberais. E era óbvio que queria passá-las para a política. Bismarck não podia, nem iria pactuar com isso, já que a sua política era completamente oposta a essas ideias. Antes de ascender ao trono, Guilherme II tinha deixado claro que queria ser ele a governar os destinos do país. Bismarck ficou furioso e as suas relações com o Kaiser eram frias. As suas posições políticas eram completamente dispares. Guilherme queria aliviar as duras leis sociais, mas o chanceler recusou. Bismarck agarrou-se ao poder a todo custo. Ponderou mesmo fazer um acordo com o seu arqui-inimigo católico, Ludwig Widorst. A reunião de Bismarck com os católicos estava condenada. Acabo de chegar do leito de morte política de um grande homem, disse Widorst. Cada vez mais, Bismarck perdia poder e influência. Até os seus apoiantes perceberam que, mais cedo ou mais tarde, teriam de optar entre o chanceler e o Kaiser. Bismarck estava isolado. Na manhã de 14 de março de 1890, Bismarck pediu uma audiência com Guilherme. O Kaiser fez Bismarck esperar e só o recebeu no dia seguinte. Os dois estavam desavindos por causa da luta com os social-democratas. O Kaiser não iria de modo algum apoiar as medidas duras de Bismarck. Como o chanceler não cedia nas suas intenções, Guilherme sugeriu-lhe que se demitisse. A política é o destino. Esta é uma conclusão napoleónica à qual Bismarck não pôde escapar, nem na sua pior hora. Sem se deixar abalar pelas pressões do Kaiser, Bismarck demorou 2 dias a preparar a carta de renúncia. Escolheu cada palavra com um cuidado extremo. O chanceler queria sair de uma forma digna. Com essa carta, Bismarck mostrou mais uma vez a sua capacidade diplomática. Conseguiu formular a carta de modo a descarregar toda a responsabilidade da sua renúncia sobre os ombros do Kaiser. Quando Guilherme II demitiu, Bismarck ficou profundamente magoado. Contudo, nunca demonstrou a sua mágoa. Era demasiado inteligente para fazê-lo. Mas na caricatura à queda do piloto é representado algo que a Inglaterra e os outros Estados tinham visto com maior clarividência. O piloto tinha abandonado o navio e quem o comandava. Isso era algo que o povo alemão não tinha visto. No final de março, antes de completar 75 anos, Bismarck saiu de Berlim. A sua partida na estação foi descrita como evacuação de primeira classe de um corpo. Mas o velho Bismarck não iria gozar de uma reforma tranquila. Em Friedrichsruh, recebia jornalistas, dava entrevistas e divulgava a sua opinião política por Berlim. Bismarck manteve uma presença constante na vida pública. Entre a população, Bismarck tornou-se um herói da história alemã. O Palácio Friedrichsruh tornou-se um local de peregrinação. Era um lugar secular de santidade e devoção. As pessoas adoravam Bismarck.
Para ser maldoso, diria que esta veneração por Bismarck era apenas um vislumbre que teve o seu auge mais tarde com Hitler. Era um homem poderoso. Era o herói que tinha conseguido unificar a Alemanha. Era recebido com entusiasmo por todos, estudantes, idosos, jovens, ricos e pobres da mesma maneira. Explorava a sua popularidade, fazendo discursos públicos, assistindo à inauguração de monumentos e recebendo homenagens. Bismarck estava determinado a moldar a sua imagem na história. Decidiu escrever as suas memórias. O seu secretário de muitos anos, Lothar Bücher, um homem inteligente e formado, auxiliou-o. Bücher propôs um trabalho histórico e objetivo, mas Bismarck via o seu pensamentos e recordações como uma oportunidade única para dar mais visibilidade aos seus acordos políticos. Bismarck começou a tecer a lenda da sua própria vida. As memórias de Bismarck são um trabalho de pura autojustificação. Estão cheias de meias-verdades e mentiras. Excluiu muitas situações. Não menciona a sua luta contra a social-democracia. Responsabilizou o seu ministro, Adalbert Falk, pela campanha feroz contra os católicos, a Kulturkampf. A descrição que faz da crise da sucessão espanhola em 1870 é comprovavelmente falsa. Aí mente descaradamente. Finalmente, as memórias podem ser claramente encaradas como uma vingança contra Guilherme II. Em novembro de 1894, a mulher de Bismarck, Johanna, morreu. Com a sua morte, a energia de Bismarck dissipou-se. Deixou de querer receber visitas. Ficou inconsolável. Numa carta à irmã escreveu: "A Johanna era o que restava de mim. O conforto de tê-la diariamente, a gratidão com que podia contemplar os 48 anos passados com ela. Hoje, tudo é deprimente e vazio." Os últimos anos de Bismarck foram muito difíceis, principalmente depois da morte de Johanna. Queria morrer, mas não podia. Já não tinha objetivos e perdera a ligação com a sua alma gêmea. Johanna era a força que o carregara e quando ela morreu, a vida deixou de fazer sentido. Mas não podia morrer enquanto tivesse energia. Não podia deixar-se ir. O 80º aniversário de Bismarck foi comemorado com todas as honras. Mais uma vez, a grande parada ocultou sentimentos que subsistiam desde a renúncia. Foi a última grande aparição do homem que unificou o Reich com ferro e sangue. Para alguns, o único grande estadista alemão. Para outros, um oportunista político pioneiro na crença milenar de um império. Apenas uma geração separa o tempo de Bismarck do de Hitler. O melhor exemplo disso é Hindenburg. Esteve na Batalha de Königgrätz, em 1866. Em 1871, na Sala dos Espelhos, em Versalhes, era major prussiano e estava na reserva territorial. Em 1914 e 1915, comandou a Batalha de Tannenberg, a grande batalha defensiva no leste contra os russos. E foi ele que proclamou Hitler chanceler da Alemanha. Isto tem uma continuidade que me assusta.
Nesse sentido, Bismarck foi o demónio dos alemães. Seduziu-os com as suas ideias da política e dos políticos, e alguns alemães, mesmo depois da experiência de Hitler, ainda não se curaram. Em julho de 1898, Bismarck contraiu pneumonia e já não podia sair de casa. Tinha febre e dificuldades respiratórias. Fatalmente doente, Bismarck foi acompanhado pela filha, Marie. A notícia da sua morte iminente espalhou-se depressa. Os jornalistas arrendavam quartos em Friedrichsruh. Entre eles estavam os fotógrafos de Hamburgo, Willy Wilkins e Max Priester. Queriam estar no sítio certo para tirar a fotografia do século a todo o custo. Para tal, estavam dispostos a investir 500 marcos. Esse foi o dinheiro usado para subornar empregados de Bismarck. – 30 de julho de 1898. O estado de saúde de Bismarck agravava-se vertiginosamente. De vez em quando perdia a consciência. Mas mesmo quando estava consciente, já não era o mesmo. Bismarck estava às portas da morte. Nessa noite, o seu médico pessoal, Ernst Schwenninger, que tinha sido chamado de Berlim, chegou a Friedrichsruh. Nada mais podia fazer pelo seu paciente. Pouco antes das 23 horas, Otto von Bismarck morreu. Por ironia da história, Bismarck seria vítima da ganância dos jornalistas sensacionalistas na hora da sua morte. O grande estadista tinha usado habilmente a imprensa para criar o seu próprio mito. Agora era tempo de recompensá-la. Bismarck fotografado no leito de morte. Uma imagem que havia de correr o mundo. Às primeiras horas da manhã, os empregados deram notícia aos jornalistas. Era-lhes fácil ter acesso à sala onde Bismarck estava, pois quem estava a controlar o velório eram os empregados que tinham sido subornados. Atrasaram o relógio para a hora da morte. Acabara de ser tirada a primeira fotografia de um paparazzo. Foi posta à venda em Berlim por 30 mil marcos de ouro. Mas não serviu de nada. Os fotógrafos foram presos e condenados a longas penas de prisão. Depois, longe dos olhares do público, Otto von Bismarck foi sepultado ao lado da mulher em Friedrichsruh. Tradução e locução: Dialetos.